Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de eletrônica analógica, isso aí. E na aula de hoje nós temos como objetivos conhecer a definição do circuito retificador e conhecer o funcionamento do retificador de meia onda. Mas para isso, vamos falar um pouco sobre a transmissão e distribuição de energia, ou seja, vocês podem até sair de casa e olhar para a rua, ver aí os postes, né? Esses postes que estão aí na imagem são postes imensos. Para o pessoal de Ceará Mirim tem alguns desses que passam lá por trás do instituto, inclusive, né? Então essa aí são as nossas linhas de transmissão e as da rua de casa são as linhas de distribuição de energia. E essa tensão que chega até as nossas casas e essa tensão que é transmitida e distribuída, ela é uma tensão alternada, como vocês estudaram lá em eletricidade, certo? É uma tensão alternada. Aí tem a imagem de um osciloscópio, certo? E nesse osciloscópio a gente tem uma tensão aqui, ó, olha só, essa tensão ela é alternada, ela fica mudando de amplitude de sinal, né, o tempo todo, certo? Nem vocês viram lá. Então a gente tem uma tensão de pico, uma tensão de pico a pico, a gente tem um período, a gente tem uma frequência, certo? Então essa é a tensão alternada. Por que é usada dessa maneira? Porque ela é mais fácil e mais barata de se transmitir e distribuir do que a tensão e a corrente contínuas, tá? Com tensão contínua a gente não conseguiria ter uma usina lá em Paulo Afonso que transmitisse energia aqui para o Rio Grande do Norte, certo? Paulo Afonso na Bahia, transmitindo energia para o Rio Grande do Norte, né? Na época que só existia transmissão por corrente contínua, tinha que ter uma usina em cada cidade, certo? Então a corrente alternada mudou isso aí. É por isso que chega a corrente alternada na casa da gente e no nosso caso, aqui na nossa região, 220 volts, tá? Só que, o que é que tem em comum em todos esses aparelhos que estão aí em cima dessa mesa, tá? Todos eles funcionam com corrente e tensão contínuas, certo? Não funcionam com corrente e tensão alternada, só funcionam com corrente e tensão contínua. Por exemplo, os celulares ali, o tablet, o notebook, todos eles têm baterias e essas baterias produzem energia e produzem uma tensão contínua, tá? Mas ali a caixa de som para a gente ligar, essa lâmpadazinha de LED que tem aí em cima da mesa, certo? Tudo isso também trabalha com tensão contínua, mas elas não têm baterias. Estão ligadas na tomada, tá? E ainda assim, para nós carregarmos as baterias do notebook, do celular, do tablet e de tudo mais, a gente precisa ligar na tomada. Só que na tomada a gente tem uma tensão alternada, certo? Uma tensão alternada. E todos esses aparelhos aí precisam de uma tensão contínua, tá? E aí a gente precisa para isso de retificadores, tá? E aí o que são retificadores? Tá aí vários exemplos de retificadores que nós encontramos em casa. A fonte do seu notebook é um retificador, tá? Porque você liga ela na tensão alternada e sai dela tensão contínua. O carregador do celular é um retificador, porque você liga ele numa tensão alternada e sai tensão contínua, né? Tô fazendo propaganda da Sony e da Motorola aí, né? O carregador de pilhas, por exemplo, você liga na tomada, que é uma tensão alternada, e ela sai tensão contínua para carregar as pilhas. Então todos esses são retificadores, tá? O que é que eles fazem? Olha só, aqui a gente tem um esquema, né, um diagrama de blocos, onde de um lado a gente entra uma tensão alternada, olha só, tensão alternada, valor de pico a pico, frequência, período, e saímos uma tensão contínua, que é o mesmo valor
em todo o tempo, tá? Tensão contínua tem essa característica, o mesmo valor o tempo todo. Então, no meio disso aqui, a gente tem o circuito retificador, que vai passar daqui para lá. Aí, beleza, a gente tem algumas etapas, essas etapas a gente vai ver, etapa de filtragem e tal, mas o circuito retificador, o que vai fazer é converter essa tensão alternada em uma tensão contínua, tá? Coloquei até aqui em letras garrafais para ninguém esquecer. O circuito retificador serve para converter uma tensão alternada em contínua, alternada AC, né, em inglês, ou CA em português, para uma tensão contínua, DC em inglês ou CC em português, tá? E no caso aqui CA seria corrente alternada, mas corrente ou tensão, tanto faz, tá bom? Quando a corrente é alternada, a tensão é alternada também. Quando a tensão é contínua, a corrente é contínua também. Então, tanto faz tensão ou corrente, tudo bem? Dito isso, vamos para o nosso primeiro exemplo de circuito retificador. O retificador de meia onda, tá? Que é esse circuito aí, tá bom? Só completando esse circuito para ficar mais fácil de entender, ó, olha só, lembram? Eu já falei sobre isso aqui. Aqui é uma fonte de tensão contínua que vale VI, tá? E V0 é a tensão nesse resistor, tá bom? E a gente tem o diodo aqui. Então, o que é que o diodo, o que é que esse circuito vai fazer? Vai retificar essa tensão aqui. Antes de a gente passar para a retificação, vamos ver o que é que tem nessa tensão aqui, tá? A gente pegou só um ciclo, tá bom? Um ciclo, ele demora um período para acontecer, daqui para cá, certo? E na metade do período, ou seja, em T sobre 2, ele passa pelo zero. A tensão passa pelo zero, tá? Então, na metade do período, a tensão é positiva, na outra metade do período, a tensão é negativa. E a gente tem aqui a tensão de pico, ou VM, que é o valor máximo, tá? Da tensão. Então, vejam bem, importante, a tensão é VI, VI porque é a entrada, tá? A entrada aqui vem de IN, certo? E V0 ou VO é a saída, vem de OUT, tá? VIN, VOUT, certo? Então, aqui VM, valor máximo. Então, a tensão de entrada, olha só, se vocês lembram bem, será a tensão de pico vezes o seno de ômega t. A gente não vai se preocupar com esse seno de ômega t aqui não, tá bom? Não aqui em eletrônica analógica, mas quando vocês chegarem em matemática, vocês vão se preocupar com isso aí, mas agora não. Vamos prestar atenção nessa VM aqui, que é a tensão de pico, tá certo? Se vocês prestarem atenção, essa tensão alternada aqui, tá? Ela não tem nenhum valor em tensão contínua. Por quê? Porque a tensão contínua ou a corrente contínua é a média dos valores de tensão, certo? Então, se ela passa o mesmo tempo no positivo que ela passa no negativo e a amplitude do positivo aqui, o valor de pico aqui é igual a esse valor de pico, só que negativo, a média, a tensão média aqui é zero, tá? Então, tensão contínua seria a tensão média. Se vocês olharem para esse outro gráfico aqui, certo? Olha só, a tensão contínua está o tempo todo no mesmo valor, então a média dele vai ser esse valor aqui, tá? Já aqui na tensão alternada, tá bom? A tensão média é zero. Dito isso, vamos para analisar o retificador de meia onda. Primeiro, considerando que o diodo é ideal. Lembram lá? Diodo ideal não tem tensão de joelho, certo? Então vamos lá. Primeiro, analisando com a corrente nesse sentido, ou seja, analisando no primeiro ciclo aqui, ó. Certo? A gente vai analisar só esse primeiro ciclo agora, tá bom?
Então, ó, a tensão de entrada é VI, é essa tensão aqui, tá? VI, esse pedaço aqui, esse primeiro ciclo. Então, nesse primeiro ciclo, a corrente está no mesmo sentido, ele vai conduzir, como o diodo é ideal, a tensão que está na entrada vai ser a mesma tensão que está na saída, tá? O diodo vai se comportar como uma chave, então a tensão na entrada é a mesma tensão da saída, ó, V0 igual a VI, tá bom? Então, ó, V0, tá? Só para esse tempo aqui, de 0 a t sobre 2, vai ser igual a VI, tudo bem? Vamos fazer para esse outro tempo agora, tá? Olha só, agora para esse outro lado, a gente inverte VI, então a corrente vai para o outro lado agora, tá? A corrente está no sentido contrário ao diodo, o diodo vai abrir, certo? Ou seja, não vai ter tensão no resistor, V0 vai ser igual a 0, tá? Então, ó, até t sobre 2, V0 é igual a VI, né? De t sobre 2 até t, V0 é igual a 0, não tem tensão, certo? Então, olha só, uma tensão alternada, passando pelo retificador de meia onda, ela sai assim, ó. Sai só as ondas positivas. As negativas ficam iguais a 0. Certo? E aqui já tem retificação, olha só, porque agora a média, a tensão CC vai ser 0,318 vezes a tensão máxima. Antes ela era 0, agora ela já é alguma coisa. Se essa tensão máxima for 10 volts, a tensão contínua já dá 3,18 volts, certo? Já tem tensão contínua, tá bom? Então ele já retificou alguma coisa. Não foi 100%, mas já retificou alguma coisa, certo? Vamos agora analisar com o diodo real, tá? Rapidinho, só para ver a diferença. Olha só, quando a gente fala de diodo real, a gente tem a tensão de joelho, que nós chamamos aqui de VK, certo? Olha só, a tensão VI de entrada ela é igual, tá? Mas a gente tem que lembrar que agora no diodo vai ter uma tensão de joelho de 0,7. Então, até 0,7 o diodo não conduz, certo? Então, olha só, nesse primeiro ciclo aqui, ó, a gente analisando esse primeiro ciclo, tá? Vai ficar assim, a corrente vai ficar para cá, beleza, o diodo vai conduzir. Só que olha só, na saída vai ter esse pequena diferençazinha aqui, ó, tá? Porque o diodo não vai estar conduzindo nesses pedacinhos aqui, tá bom? E agora o valor máximo na saída não vai ser mais o VM, vai ser o VM menos esse VK, né? Que a gente chamou aí, que é a tensão de joelho, que é o 0,7, tá bom? O restante vai ser igual. Nesse outro ciclo aqui, vai ser igual, o diodo não vai conduzir mesmo. Então agora, a tensão DC no retificador de meia onda, usando um diodo real, vai ficar 0,318 VM menos VK, certo? Então agora a gente vai subtrair VM menos VK para dar o valor real, ok? A aula de hoje ficou um pouco mais longa, mas não se preocupem, tá? Então, na aula de hoje nós conhecemos o que são os retificadores e aprendemos as suas aplicações no dia a dia e aprendemos a identificar esses retificadores em casa, né? Conhecemos também o funcionamento do retificador de meia onda, certo? Antes de passar para os próximos retificadores, conhecemos o funcionamento do retificador de meia onda. Bem, pessoal? Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.